Vamos lá, pessoal. Desculpa o atraso. Estou vendo aqui que tem uma bolinha de gravação. Vocês estão me vendo aqui, né? Ok? Bora. Bora, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. Eu sou o Amadeu, conhecido como Júnior, tá? Para quem não me conhece, eu sou esposo da Gabi, da Gabriela, e hoje eu vou dar uma aula sobre uma introdução, né, sobre Agostinho de Hipona, que foi um gigante aí da fé, né? E ele tem uma contribuição muito grande no cristianismo, né? Tanto no início aí da Igreja Católica, como também na Igreja Protestante, tá? Então, quem que é o Agostinho? Agostinho, ele nasceu em 354 depois de Cristo, em Tagaste, tá? Ele é um teólogo africano, ele nasceu no norte da África. O seu pai chamava-se Patrícios, então ele é uma pessoa, o pai de Agostinho, ele era um pagão, né? Então ele não acreditava em Cristo, efetivamente, né? Mas no final da sua vida ele acabou se convertendo. Por sua vez, a mãe de Agostinho, né, que era a Mônica, ela era uma cristã fervorosa, ela orava muito pela sua família, né, orava muito pelo Agostinho, pelo pai, né, então ela teve uma contribuição muito grande na vida de Agostinho, tá? Então, nesse cenário, era no século IV, tá, no século IV depois de Cristo, foi no período da queda do Império Romano, né, que teve as invasões bárbaras, então ele viveu nesse cenário, né, e aí onde teve também o início da Igreja Católica. Eu coloquei aqui um mapa que foi a região no norte da África, né, e é uma contribuição que tem muito grande no sentido de a cidade de Cartago, né, onde Agostinho foi, né. Agostinho, ele não era de uma família rica, né, porém os seus pais investiram bastante na sua educação, né, então eles focaram muito na educação de Agostinho, né, então eles focaram bastante nesse sentido, tá. Aos 16 anos, na sua adolescência, ele foi para a cidade de Cartago, que hoje é a Tunísia, né, que é o que eu coloquei aqui nesse mapa aqui, tá? Então, lá nessa cidade, ele acaba estudando os clássicos, né? Ele se dedica principalmente na retórica, né, que é a arte de falar bem, de argumentar, eloquência. Então, ele acabou focando seus estudos na área de retórica, tá? E com isso, passa aqui o próximo slide, ele foi seguindo a vida dele, né, a vida de um estudante, e lá ele conheceu, ele acabou, segundo a biografia dele, ele acabou tendo um relacionamento com uma concubina, né, era uma mulher com quem ele tinha um relacionamento. Então era muito comum naquela época os jovens, né, terem uma concubina para se satisfazer, né, os desejos sexuais, né, os desejos carnais. Então ele teve uma concubina e com ela ele acabou tendo um filho cujo nome era Adeodato, né? Então quando eu tiver um segundo filho, quem sabe até coloco esse nome. Então ele teve um filho com ela chamado Adeodato, tá? Então ele teve uma vida muito devassa, Agostinho, né? Então ele teve essa vida de vida sexual, não se importava muito para as coisas nesse sentido, uma vida de um adolescente. E aí ele foi, na sua jornada de fé, ele teve uma conversão, né? Então foi assim, um período de conversão, teve assim, conversão intelectual e depois teve uma conversão espiritual. Então, durante os estudos, né, como ele foi para essa cidade estudar, ele teve acesso à obra de Cícero, né? Eu até peguei essa parte aqui do texto aqui embaixo, ó. Cícero, na época, ele foi um advogado, escritor, filósofo, uma pessoa muito relevante. E aí, lá no livro de Confissões, que é a principal obra de Agostinho, lá consta, né, esse texto que mostra como que Agostinho foi trabalhando, né, como Deus foi trabalhando na vida de Agostinho, né. Então, até ler aqui rapidamente, né. Ele traz essa passagem aqui em Confissões, né, no decurso de estudos comuns, encontrei certo livro de Cícero, né, cujo discurso tinha admiração de quase todos, diferente de seu coração. O livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortêncio, né. Esse livro alterou meus sentimentos e direcionou minhas orações para ti, ó Senhor. Fez-me ter outros desejos e propósitos, mudou o foco de Agostinho, né. Cada esperança vazia, de repente, tornou-se indigna de mim. Ansiei ardentemente por uma imortalidade de sabedoria e comecei a emergir, retornando para ti, né? Para ti, Senhor. Já não era com o intuito de afiar
minha língua que eu utilizava naquele livro. Aos 19 anos, época em que minha mãe provia o dinheiro para os meus estudos de retórica, 2 anos após a morte de meu pai, pois o que infundiu no meu coração não fora o estilo, mas o conteúdo. Então, se cada um tiver a oportunidade de ler sobre Confissões, tem essa passagem que mostra Deus trabalhando na vida de Agostinho, na parte intelectual, tá? Então, isso aconteceu com a vida dele, e eu imagino que cada um, eu tive um momento de conversão, que Deus trabalhou na minha vida, também Deus trabalhou na vida de cada um de nós aqui, e cada um teve uma forma de Deus trabalhar, de Deus alcançar. Então, tem esse relato no livro de Confissões que Agostinho escreveu, né? Com isso, ele foi atrás de uma busca, né, desse Deus, né, poxa, ele tinha curiosidade em saber quem era Deus, né, ele tinha em mente que existia um Deus superior, algo nesse sentido. Com isso, ele teve acesso ao maniqueísmo, né, que na época foi uma seita agnóstica, né, e foi fundada por Maniqueu. Agostinho ficou mais ou menos em torno de 9 anos nessa seita. Basicamente, essa seita, né, o maniqueísmo, ela tratava sobre a relação, o dualismo, né, entre o bem e o mal, e o depositário era quem? Era o ser humano, era o homem, né? Então, ele seguiu essa religião por um período, né? E também ela tem ideia sobre reencarnação, né? Algo parecido com o espiritismo, né? Que é o que nós temos hoje em dia. E aí o maniqueísmo não preencheu o coração de Agostinho, né? Ele até escreveu essa obra sobre o livre-arbítrio, combatendo, né, essa parte do maniqueísmo, né? E aí, nessa época, Agostinho ele já era um filósofo, né? Lembrando que ele estava, né, estudando sobre retórica, então ele estava adquirindo conhecimento. E aí, com o tempo, o maniqueísmo não resolveu as dúvidas que Agostinho tinha sobre Deus, sobre um ser superior, e aí, de repente, ele se torna professor de retórica, né, em Milão, e aí ele vai até a igreja onde tem o bispo Ambrósio, né, ele ficou sabendo desse bispo, e aí, com isso, ele ficou encantado com as pregações do bispo Ambrósio, tá? Então, isso foi trabalhando também o coração dele, foi transformando a vida dele, e Deus foi atuando dessa forma, né? Com isso, ele também recebeu a visita da sua mãe, tá? A sua mãe Mônica, nessa cidade, e aí a mãe orientou Agostinho a deixar a concubina, né? Então, ele não acabou casando com essa mulher, apesar dele ter um filho com ela, e aí lembra, Deus, a mãe de Agostinho orava muito por ele. Então, Agostinho acabou deixando a concubina, né? Ele teve um filho com ela. Agostinho teve uma experiência muito forte também com os escritos do apóstolo Paulo, né? Principalmente o livro de Romanos, né? E aí Deus foi trabalhando na vida dele. Então, intelectualmente falando, Agostinho já estava, digamos assim, convertido, né? Mas ele ainda tinha algumas dúvidas, sabe? Ele ainda tinha algumas reservas, né? Então, mas aí foi o trabalhar de Deus, né? Foi um processo que Deus foi trabalhando na vida dele. Pois bem, veio a conversão espiritual de Agostinho. Lembra-se que eu falei que Agostinho tinha ele tinha uma incapacidade de se livrar dos desejos da carne, de pecados, né? Então ele vivia com a consciência dele muito pesada, né? E aí ele num belo dia ele estava num jardim com Alípio. Alípio era um amigo dele, um grande amigo. E aí ele ficou desesperado, porque ele estava com essa angústia, né? Poxa, eu não consigo livrar desses pecados, dessa situação que eu estou enfrentando. E aí tem até essa pintura, né? Tem até no livro de Confissões, essa pintura aqui de Agostinho num jardim, porque de repente ele se afasta, vai para um jardim e ele começa a chorar desesperadamente, porque ele entra num conflito assim, poxa, eu não consigo me livrar dessas coisas. E aí de repente ele escuta uma voz, né? Ele escuta assim, uma voz chamada toma e lê, né? E aí ele não entendeu direito, tá? E aí ele pega as escrituras, abre e de repente ele se depara a Romanos 13:13. O que está escrito em Romanos 13:13? Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Com isso, ele teve um estalo, no sentido assim, poxa, está aqui a resposta, é através da graça de Deus, e aí Deus usou a Bíblia, usou uma passagem, e aí ele teve aquela paz, aquele momento de conversão,
através das Escrituras, através de Deus trabalhando na vida dele. Então, não é muito diferente dos dias de hoje, né? Cada um tem uma história com relação à conversão. Eu tenho a minha história de como Deus trabalhou. Eu lembro quando eu trabalhava com um amigo numa outra empresa, e aí eu trabalhava na parte de suporte de TI, e aí ele acabou compartilhando uma senha do computador, né? Aí era uma data, eu falei, essa data aqui ele é uma pessoa casada, né? Esse amigo meu. E aí eu falei, a data do seu casamento? Ele falou, não, essa aqui é a data o dia que eu me converti, que eu aceitei Jesus como meu único, suficiente Salvador. Então, todos nós temos algo, assim, sobre a nossa conversão, aquele momento que a chave virou, todo mundo, eu lembro do dia, eu imagino que cada um de vocês também lembram, então não foi diferente com Agostinho, tá? Então foi essa conversão espiritual que Agostinho teve, tá? Com isso, o bispo Ambrósio, né, que foi aquele que ele assistiu algumas pregações, ele batiza Agostinho, como também a Deodato e o seu amigo Alípio, tá? Então, teve mais esse processo. Com o trabalhar de Deus na vida de Agostinho, ele acaba deixando a vida secular, de professor secular, né? Ele acaba deixando. Depois ele funda um monastério. Infelizmente, nenhum pai gosta de enterrar um filho, né? Mas, infelizmente, a Deodato vem a falecer, né, em 389, depois de Cristo, e em 391 ele se torna presbítero e depois bispo de Hipona, né, que é a cidade que ele se tornou bispo, né. Ele não queria muito, né, era uma pessoa muito estudiosa, mas ele acabou se tornando bispo nessa cidade. E em 430 Agostinho morre, né, foi o ano do falecimento de Agostinho, né, que foi a época de queda do Império Romano, né. Então, é basicamente esse timeline aqui da vida de Agostinho, tá? Agostinho já era uma pessoa já com bastante estudo, né, convertida, e aqui tem uma pintura que mostra aqui um debate, né, então, além dele ser uma pessoa muito estudiosa, ele tinha capacidade de escrever, de interpretar as escrituras, teve uma situação lá na igreja, no período lá da Igreja Católica, né, que foi o donatismo. O que foi o donatismo? Basicamente, houve um racha na Igreja Católica naquela época, porque durante a perseguição dos imperadores, né, que perseguiram os cristãos, né, milhões de cristãos morreram, e dentro desses cristãos, dessa perseguição, muitos acabaram entregando as escrituras para os soldados. E aí, o donatismo, ele se sentiu um grupo puro, né, de uma igreja pura, e eles acreditavam que as pessoas, né, e teve bispos, né, da igreja que entregaram os manuscritos, que acabaram cedendo para os soldados, eles encararam eles como traidores, né, traidores da fé, traidores da igreja. E a igreja era muito unida naquela época. E aí houve um racha, e aí surgiu um movimento que é o donatismo, e aí Agostinho entra em cena. Agostinho ele entra em cena no sentido de defender a igreja, contra-argumentou, explicou para os donatistas que da forma que eles estavam lidando não fazia o menor sentido, porque assim, apesar de, por exemplo, um bispo cometer pecados, Deus acaba usando aquela pessoa para poder trazer a sua palavra, trazer a sua obra. Ele tem até uma alegoria que eu acabei vendo no livro, que Agostinho fala que, por exemplo, um raio de luz, ele pode bater numa lama, né, que uma lama é suja, cheia de coisas, de bactérias, e mesmo assim ela pode refletir. Deus pode, de certo modo, usar, apesar de um bispo, de um líder religioso cometer pecados, que nem nós, Deus pode usar aquela pessoa para trazer a palavra não muda. Tá? Então, Agostinho, como ele foi um mestre da retórica, ele foi um porta-voz da igreja, e aí foi aí que ele também formulou as doutrinas relacionadas aos sacramentos, né? Foi aí que ele escreveu, com relação ao batismo, confirmação, eucaristia, né? Então, tem essa pintura aqui, se colocar no Google, que mostra Agostinho aqui debatendo contra essa divisão que era o donatismo, né? Também, a história mostra que existia, naquela época, Pelágio, né, que foi um monge britânico, né, ele viveu na mesma época de Agostinho. Ele tinha algumas teses, né, ele defendia que o homem não nascia pecador, né, então ele acreditava muito na salvação pelas obras, né, é que nem nós acabamos vendo hoje em dia, né, muitas religiões acabam se alinhando à salvação pelas obras, então ele defendia muito,
tá? Ele defendia também que o pecado não era, ele não adivinha de Adão, né? Então ele se afastava disso tudo. E aí ele acabou defendendo algumas heresias, que aí teve um concílio, uma reunião em Cartago em 418, e Pelágio foi considerado um herege, foi condenado. Então Agostinho ele era um apologista, né? Então ele defendia a fé cristã, então ele argumentava contra Pelágio sobre essas ideias que ele trazia, né? E aí foi um outro embate que Agostinho teve, tá? Com relação a Agostinho e a graça de Deus, eu trouxe aqui alguns textos, né, referente a isso, que, por exemplo, no livro A Graça, que Agostinho escreveu, Agostinho era totalmente diferente de Pelágio. Enquanto Pelágio defendia a salvação pelas obras, Agostinho cria que a salvação era uma graça, era pela graça de Deus, era um presente. Então tem essa passagem aqui, em um dos livros de Agostinho, que ele fala: mas esta graça, sem a qual nem as crianças nem os adultos podem ser salvos, não é dada em consideração aos merecimentos, mas gratuitamente, o que caracteriza a concessão como graça, justificados gratuitamente pelo seu sangue. Então, como eu falei, Agostinho defendia, como nós defendemos hoje, a questão da salvação pela graça. Por quê? Tem aqui a referência bíblica, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Outra coisa que tem também em Confissões, tem outra passagem aqui, né? Buscava um meio que me desse força necessária para gozar de ti, e não a encontrei enquanto não me abracei ao mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que está sobre todas as coisas. Deus bendito por todos os séculos, que chama e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Agostinho, ele era muito assim, focado em Cristo, focado na palavra, né? Lembra que durante a história, a igreja ela foi se perdendo, né? Foi aí que depois veio a reforma protestante. Então, Agostinho, ele era um biblista, né? Então, ele era muito, muito focado na palavra de Deus. Então, isso trouxe uma contribuição muito grande para a história da igreja, tá? Falando sobre a reforma, né? Qual é a contribuição de Agostinho sobre a reforma protestante, né? Lembra que ao decorrer dos séculos, a Igreja Católica ela foi se perdendo do seu começo, né? Então foi a vinda dos papas, né? Teve muito papa que teve filho, era uma questão, acho que até hoje é assim, é uma questão muito política, né? Então a Igreja ela foi se perdendo, depois, um pouquinho antes da reforma, ela começou a vender a salvação, né? Salvação, você pagava um valor lá e você tinha o seu cantinho no céu. E aí os reformadores, lendo Agostinho, lendo os textos de Agostinho, viu que a situação não era bem dessa forma, né? Então, Agostinho teve uma contribuição muito grande com relação à reforma protestante. Eu trouxe 3 exemplos aqui: o Philippe Melanchthon, que foi um astrônomo e colaborador de Lutero, né? Após a morte de Lutero, ele acabou dando sequência ao trabalho de Lutero. Martinho Lutero, que foi um dos gigantes com relação à reforma, que né, pendurou lá as 95 teses na igreja de Wittenberg, e João Calvino, né, que foi um francês, né, ele cuidou de uma igreja em Genebra, né, na Suíça, e também foi um dos líderes da reforma. Eu até trouxe aqui citações dele, né, eu peguei aqui num artigo que eu li, né, que em 1532, Lutero ele bebia muito dos textos de Agostinho, né. No começo da minha carreira como professor de teologia, eu não simplesmente li Agostinho, mas devorava suas obras com voracidade. Então, Agostinho, por ser um teólogo excepcional, ele ajudou muito, naquela época, os reformadores a ver, através da Bíblia, através dos textos de Agostinho, o quão longe a Igreja Católica estava, como que ela estava seguindo, como que ela estava conduzindo. Tá? Então, ele teve uma contribuição muito forte. Da mesma forma, João Calvino, né? Que tem uma menção aqui: ficaria feliz em confessar toda a sua fé pelas palavras de Agostinho. Agostinho, se ele tivesse vivido na mesma época dos reformadores, com certeza ele estaria junto com eles, combatendo as heresias da igreja, tudo que aconteceu naquela época, né, e estaria sendo mais uma pessoa contribuindo para a reforma protestante, né. Então, tem no livro, na obra As Institutas de João Calvino, tem mais de 400 citações sobre Agostinho, né? Então, Agostinho tem contribuído demais
para a igreja, né? Então, o que eu quero resumir aqui para vocês? Depois eu quero abrir para a gente bater um papo, né, a respeito desse grande homem. Basicamente, pessoal, Agostinho tinha pecados, que nem nós, tinha problemas, e mesmo assim ele não desistiu de Deus, não desistiu da igreja, não desistiu da palavra de Deus. Ele teve uma vida devassa, isso é fato, né? Viveu com a concubina, teve um filho, ele teve uma vida muito assim fora dos caminhos de Deus, porém Deus começou a trabalhar na vida dele, a mãe de Agostinho começou a orar muito pela vida dele, pela vida do pai, e aí Deus foi trabalhando na vida dele, que nem Deus trabalhando em nossas vidas. Então, ele teve uma conversão, tem uma divisão intelectual e espiritual, e ele se tornou esse gigante que até hoje é lido, é interpretado, é estudado, né? E ele foi, além de tudo isso, um defensor da fé cristã, né? Um apologista, uma pessoa que defendeu com unhas e dentes, né? E, como eu já mencionei, as obras de Agostinho têm contribuído demais com a vida da igreja e até hoje, né? E eu queria aproveitar esse momento, abrir para todos, caso alguém... Alguém levantou a mão, Júnior. Deixa eu ver aqui. Quem levantou a mão? Quem levantou? Aqui, Márcio. É o Márcio? Ele mesmo. Márcio Zani. Pode falar aí, Márcio. Márcio Zani, isso. Não, eu não cheguei agora, não consegui entender. Tá um pouquinho longe, a sua voz, não entendi. Eu não... Eu estava falando. Eu não levantei. Você não levantou, foi sem querer, é isso? Foi. Tá, não, tudo bem. Beleza. Apertou sem querer, tá? Certo. Ok. Algum comentário aí, Davi? Tá coçando aí, ó? Cabeleira aí pra falar alguma coisa? Cara, deixa eu ver. Não, tá. Eu queria ter dois comentários, né? Eu só queria estressar um pouco a figura da mãe dele, a Mônica, né? A Mônica? Isso. E tem um certo ponto ali da vida de Agostinho, quando ele estava naquela fase de transição, né? Antes de ir para a Itália, existe toda ali uma dramaticidade, tudo. E aí eu lembro, lendo, né, as confissões, eu lembro, é ótimo. Lendo as confissões, tem uma passagem que me marcou muito. E que eu sempre fico, eu fico, de uma certa forma, me sentindo constrangido com isso, né, porque ela chama um bispo da igreja na ocasião para conversar com ele, porque ele estava justamente com essa questão dessa vida devassa e tudo. Ela, embora bem piedosa e tudo, tinha a questão da concubina e ela ainda tinha sonho para o filho, né, de casar o filho com uma mulher que estava que o favorecesse de algum jeito, né, socialmente falando. E ela está nessas crises internas, né? E o filho, obviamente, estava envolvido com maniqueísmo, estava envolvido com as questões filosóficas e tudo aquilo. Ele não tinha sido batizado, né? Então, assim, existia aquela crença de que, poxa, talvez o batismo ainda não tinha sido totalmente estruturado dentro do corpus da fé, né, católica, a questão do batismo, mas existia aquela crença, tudo. Só que uma vez que batizado, você tinha que viver em função daquilo, e a Mônica via que ele não estava pronto, mas ao mesmo tempo tinha medo do filho se perder de vez. Né? E aí ela chama um bispo, né, para conversar com ele, tudo, tal, e o bispo, ele vê, assim, meio que desiste, e ela insiste. Aí o bispo ele solta uma frase assim para ela: olha, eu acho muito improvável que um filho de tantas lágrimas se perca. Um filho de tantas lágrimas se perca. Tanta oração, né? Cara, ela era uma mulher de tanta oração, e isso me constrange, porque a gente que é pai, né, você, eu, deve ter um monte mais de pais aí no meio. Quantas lágrimas a gente anda derrubando pelos nossos filhos? Né? Pela salvação deles, pela misericórdia de Deus sobre a vida deles, né?
Eu acho que essa mulher, ela é uma mulher de muito exemplo para a gente, né? E ele sofre muito, né? Depois, quando ela morre e tudo. Mas essa frase, né, do bispo para ela, que jamais imaginaria que um filho de tantas lágrimas não se perderia. Então, que isso possa ser que isso possa nos constranger, né, a derramarmos lágrimas pelos nossos filhos também. Ter o hábito de orar mais pelos filhos, né? Você falando isso aí, eu lembro que eu li alguma parte, foi um artigo, ou foi um vídeo que eu assisti, que tem essa parte das lágrimas, né, que menciona lá, e tem também um momento que Agostinho está com a mãe, ele já convertido, e ele está com a mãe falando sobre o trabalho de Deus, né, na vida dele, sabe? E a mãe, eu fico imaginando assim, a mãe falando com o filho depois de convertido, não naquele momento que se converteu, mas se converteu, aí passa alguns anos, a mãe vê a transformação do filho, né, através de Cristo, né, trabalhando na vida dele, e de repente a mãe vê o filho conversando com ele sobre Deus, sobre como Deus é bom, como Deus fez isso e aquilo. Eu fico imaginando o coração da mãe, falando assim, poxa, valeu a pena ter orado, valeu a pena ter derramado tantas lágrimas. Né? Entendeu? E a mãe vendo a transformação, falou, realmente meu filho vivia com concubina, vivia, se fosse nos dias de hoje, nas baladas, totalmente afastado de Deus, não querendo saber de Deus, e hoje ele está conversando comigo, está falando de Deus, eu vejo a vida transformada, né? Então, eu acho que, poxa, para a mãe deve ser um orgulho imensurável, né? Nossa, sem dúvida. Ô, Júnior, sem dúvida. Oi, Milton. Até dando continuidade a essa, com certeza, esse prêmio que essa mãe teve, né? Esse júbilo, né? Esse galardão aí, porque, pô, às vezes eu fico até pensando assim, a gente pensa muito de forma numérica, né? Então, assim, quantas pessoas eu tenho levado a Cristo? A gente sempre gosta de quantificar, né? E aí eu sempre fico pensando, essa mulher levou só um, né? Então, assim, é igual a Ananias lá em Atos. Ela levou só o maior, né? Ananias só pregou para um cara, né? Então, lá em Atos. Né? Então, mas assim, o que eu queria falar é que a Agostinho também, ele vai inaugurar aí uma treta que está até hoje, né? Obrigado, Agostinho, por ter começado essa briga, que é a questão da graça e do livre-arbítrio, né? E esse negócio está dividido até hoje. E o que me chamou a atenção, a gente fala muito de Calvino, né? Eu estava falando com você, como se Calvino fosse o grande precursor dessa história, mas na verdade ele está bebendo lá de Agostinho. E eu acho interessante levantar alguém para falar de graça e como que Deus trabalha, né? Porque vai trabalhar um indivíduo que sabe e que é notório de que ele é fruto dessa graça. Então, lembra muito a história de Paulo, né? Veja como Deus coloca os elementos. Então, assim, toda a vida que o Agostinho teve, até o passado lá que o Paulo teve também, faz com que essas pessoas, ao defender a graça, é muito verdade na vida dele o fato de que é pela graça. Então, toda essa vida pregressa e toda essa transformação aí na vida de Agostinho, eu não vou dizer que isso era propósito de Deus, mas Deus usa muito bem isso para imprimir lá que é pela graça que qualquer indivíduo, e aí fica aí esse alerta para nós, né, que a gente tem uma classificação de algumas pessoas que são possíveis e outras que são impossíveis de se converter e de ser alguém, né? Então a gente tem essa classificação, a gente tem uma grande dificuldade de, por exemplo, aceitar algumas conversões. Então quando chega para a gente a notícia que determinado elemento aí se converteu, a gente tem uma tendência a duvidar disso, né? Falar, será? É difícil, a vida que esse cara teve. Assim, eu acho bacana que Agostinho foi o cara certo para ser esse defensor da graça de Deus, da graça transformadora, e de que não existe causa perdida. Ele era uma grande causa perdida, e que ele se tornou um grande expoente. Eu sou do time Agostinho, eu sou o cara, eu acredito na graça e na soberania de Deus também. 100%. Até porque salvação por obras, que nem outras religiões acabam defendendo, tá bom, é salvação por obras. Como que eu mensuro isso? Como que a conta fecha? Não tem, você vai estar
você nunca vai ter a certeza, né? Então, poxa, é graça, é presente de Deus, né? É um presente, toma aqui, e Deus vai trabalhar na sua vida, vai transformar e vai limpar o seu coração. Então, assim, é totalmente diferente de salvação por obras, né? Você tem que fazer alguma coisa, é uma coisa assim meio que, eu vejo assim que é meio que, tipo assim, você está ali por falsidade, por interesse, né? Agora, quando você recebe um presente que é o fato da graça, poxa, você está ali de braços abertos, Senhor, obrigado por ter me salvado, obrigado por ter me transformado. A gente precisa ter fé na fé, né? Porque às vezes a gente não tem fé na fé, porque a gente acredita que se uma pessoa é salva pela fé, a gente não pode duvidar de que ela não vai ter uma vida santa, porque, então, se eu crer que a pessoa não, na questão da defesa da salvação, né, e da salvação pela graça, eu tenho que crer que se a pessoa de fato foi salva por Cristo e é mediante a fé, essa fé vai trazer frutos e obras de justiça na vida dele. Então, a obra, ela é uma consequência da fé. Se eu não tiver fé na fé, eu vou acreditar que é possível que alguém se converta e não tenha boas obras. Isso não é possível. Uhum. Se eu tenho fé na fé, eu sei que é fruto, né, de justiça natural. É fruto. Isso é uma consequência e não tem como a gente separar uma coisa da outra. Ela como a gente sempre fala, qual a asa mais importante de um passarinho, né? Então não existe isso. Então obviamente que a pessoa, a partir do momento que ela tem uma conversão em Cristo, uma vida nova em Cristo, as obras serão consequências, e aí, obviamente, que todo salvo ele vai ter alguma obra. É difícil você ter alguém que seja salvo e que não teve obra alguma. Eu não imagino como que isso pode ser. É natural, né? Se você creu e se converteu e é através da graça de Deus, naturalmente você vai contribuir para a igreja de alguma forma, com obra, com atividades, e não o inverso, né? Você vai ficar, eu vou fazer obra em busca da salvação. Não, a salvação é graça, é presente, e o fato de você estar de coração cheio de Deus, você vai querer de alguma forma ajudar, fazer uma obra, fazer uma atividade, né, em prol daquela causa que você acredita, né? Então, é bem nesse sentido. E assim, uma coisa que é bacana na história do Agostinho, que você também colocou, que ele morre no mesmo ano do fim do Império Romano, né? Na verdade, é quando cai lá a cidade de Roma, né? O Império já estava dividido. Aquilo foi um abalo naquela época, né? Naquela região, quando a cidade de Roma cai, as pessoas ficaram um pouco, os cristãos da época ficaram um pouco abalados com aquilo, e o fato de Agostinho já ter ali no norte da África, ali, já ter preparado toda essa situação, deu um caminho de continuidade para esses cristãos ali, que naquele momento tendiam a ficar dispersos, porque Roma tinha caído, né? Imagina, a cidade da matriz caiu, como é que a gente faz, né? Então, Agostinho teve uma grande importância aí, também para fazer esse elo de continuidade na história do cristianismo, com certeza, porque aí depois do ministério dele, da vida dele, a igreja teve um... Perfeito. Está picotando seu áudio, mas deu para entender aqui. Estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão participando, né? A Rosângela escreveu aqui muitas lágrimas, né? Tá falando relacionado à oração da mãe, né? Orar pela conversão e ajudar na santificação. A mãe dele foi lá e aconselhou a largar a concubina, isso aí. Que possamos, né? Que possamos orar sem cessar por nossos filhos, é verdade, temos que colocar isso como hábito. Outra parte aqui travando, a questão já voltou. É isso, pessoal, é isso que eu trouxe aqui, apenas um resumo. Pode falar, Davi. Acho assim, eu até brincando com você, né, lá no WhatsApp, eu falei que todo cristão tinha que ler pelo menos uma vez por ano Confissões. Você falou. Cara, assim, sem dúvida nenhuma, o pessoal fala muito dos reformadores e toda essa história, né? Mas sem dúvida nenhuma, depois dos escritores sagrados, depois de Paulo, Agostinho foi o maior, sem dúvida nenhuma, assim, disparado. Cara, o que eu acho que também, algo que é bem distintivo da obra dele, de Agostinho, principalmente do Confissões, Tô vendo aí o livro.
Ele foi o precursor do que 1000 e poucos anos depois Freud estabeleceu, né? Que foi a questão da psicologia, né? Pelo menos nos termos dele, né? Eu acho que algo que é muito valioso do ponto de vista de Agostinho é que ele foi uma pessoa que ele entendeu ele entendeu o gênero humano, ele entendeu como as pessoas são. Então, Confissões lida com temas, né, que são muito, que falam demais à alma e ao coração das pessoas, como culpa, ressentimento, dúvida, desesperança, impotência, redenção, que são coisas que as pessoas procuram hoje, né, em locais distintos que não as escrituras, né. E inclusive, cara, até no seminário, né, uma matéria que eu fiz na área de aconselhamento, que foi voltado ao aconselhamento dentro do livro de Confissões, né? E, cara, é impressionante o quanto que a gente tem a aprender com esse santo do passado, né? Ele tem uma capacidade, assim, tão grande de falar ao nosso coração, né? Depois das escrituras, sem dúvida nenhuma, até é curioso, né, que dentro, não sei quantos já foram católicos aí, mas tem uma das frases que os católicos usam, né, que eles respondem, acho que o padre fala, corações ao alto, e o pessoal responde, o nosso coração está em Deus. Isso é Agostinho. Agostinho, ele falava que o nosso coração, ele pendia para aquilo que era mais importante, que é Deus. E que o coração, ele estando na direção correta, que é Deus, nele a gente encontra a nossa fortaleza. E a gente é capaz de lidar com a culpa, com tudo isso, né? Então, ele tinha uma visão muito grandiosa de que a vida, tudo na vida era doação. Tudo. Até nos primeiros livros ali de Confissões, Confissões é um retrato depois, né, de quando ele já é convertido e tudo, ele vem narrando desde lá do princípio, desde quando ele nasce, adolescência e tudo, e ele fala que ele claro que ele não podia lembrar de nada disso, mas ele retrata enquanto ele era bebê, né, e ele já chorava, né, pelo leite materno, né, ou da babá, esqueci o termo que ele usa, já tendo necessidade disso, e já entendendo que aquilo ali era doação, era Deus que tinha dado, né? Então, Agostinho é esse cara que ele consegue levar as nossas intenções, os nossos desejos para a direção correta, que é Deus, né? Então, é muito precioso, leiam Confissões, façam esse favor a vocês mesmos. É um clássico, não é... Tem várias edições, né? Do Agostinho. Então, você acha aí... Alguém até perguntou aí no grupo se faz parte da Bíblia Católica. Não, né? É um livro... Não faz. Você compra na livraria, normal. Eu vou dar uma dica. Essa daqui, eu não sei, acho que vocês estão vendo, né? Vamos. Esse daqui, ela foi editada pela Edições Paulinas, pela Paulus, e talvez seja melhor. Por quê? Tem uma edição que saiu pela Mundo Cristão, que ela só vai até o capítulo 10. Então, as Confissões originais de Agostinho vai até o capítulo 13. Então, por alguma razão, por alguma razão, a editora Mundo Cristão fez a tradução só até o capítulo 10. Porque depois de Agostinho passar por todo o processo de conversão dele, que culmina no capítulo 10, né? O capítulo 11, 12 e 13 é só entre aspas, né? É um comentário de Gênesis. Então, mas por quê? Porque depois dele se converter e chegar ao conhecimento absoluto de Deus, ele não tem absolutamente nada a fazer a não ser dar glória ao Deus Criador. E aí ele vai relatando como Deus criou as coisas e vai colocando o caráter e a grandeza de Deus através da criação. E aí ele usa o livro de Gênesis. Então, não deixa de ser uma continuidade. O mundo cristão, por alguma razão, não entendeu que aquilo correspondia e tirou. Então eu recomendo, eu mando depois no grupo, que adquiram a versão da Paulus. Tem outra também, o
aquela que eu até te mandei no grupo, Davi, você falou aí eu até confirmei aqui, essa aqui também tem, né? Vai até o livro 13, que é essa aqui é da edição legal. Pinguins, ó, se vocês estão vendo. Ah, tá. Tá? Essa Bacana. aqui eu comprei na Amazon, paguei R$28. Então é um clássico, né? Então você vai achar aí um preço acessível, né? Parece que você está lendo Salmos, cara. Quando você lê Confissões, parece os Salmos. Sabe aqueles Salmos mais que falam demais ao coração da gente, que você vê, sabe, o salmista ali se derramando? Parece Salmos, entendeu? É impressionante a capacidade dele de... Porque Confissões, na verdade, não é tanto uma biografia, uma teografia, né? Ele parte de Deus para falar quem ele é. Entendi. Maravilha. Estou pedindo aqui para colocar no grupo, né? Sim, eu vou colocar os livros, né? Confissões no grupo, com o link da Amazon, um outro site que vende, tá? Para vocês, aí vocês dão uma olhada, tá? Então é isso, pessoal. É isso que eu trouxe para vocês. Acho que foi muito bom a discussão aqui sobre Agostinho. Então, assim, tem muito texto, tem muito material a respeito desse grande homem, tá? E aí eu vou encerrar aqui com uma oração. Davi, você pode orar? Ler uma parte. Eu posso, mas antes eu vou ler um pedaço que eu separei para a aula hoje, ó. Tá. Bastante atenção, gente. Isso aqui está no livro 4, antes dele chegar na Itália. Senhor nosso Deus, ouçam com espírito de oração, tá, gente? Tá. E já fica como oração, na verdade. A gente encerra depois. Senhor nosso Deus, faze que sejamos cheios de esperança à sombra de tuas asas, e dá-nos proteção e apoio. Tu nos sustentarás desde pequenos e até o tempo dos cabelos brancos, pois a nossa firmeza é firmeza quando se apoia em ti, mas é fraqueza quando se apoia em nós. Vive sempre junto de ti o nosso bem, e nos tornamos perversos quando nos afastamos de ti. Retornaremos a ti, Senhor, para que não sejamos destruídos. De fato, é em ti que o nosso bem vive e não desfalece, pois tu mesmo és o bem. E não receamos não mais encontrar lugar de onde caímos, pois em sua ausência não se destrói a nossa casa, que é a tua eternidade. Amém. Uma oração, né? Amém. Obrigado aí, Davi, pelo texto aí, pela citação. Você pode orar aí para encerrar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor fala com a gente, mesmo depois através de um homem como esse, mesmo depois de estarmos separados por muitos e muitos séculos, Pai. A gente te agradece pela tua graça, a gente te agradece pela tua doação, porque tudo vem de ti, Pai. Que os nossos corações eles possam ser direcionados ao Rei Todo-Poderoso, a que tudo detém nos céus e na terra. Senhor, ajuda-nos, Pai, a podermos condicionarmos, Pai, os nossos amores e os nossos pensamentos ao Senhor. Dá-nos, Pai, da graça, da tua salvação, que um dia nos encontrou, mas que ela ainda nos sustenta para nos encontrarmos com o Senhor no futuro, Pai. Dá-nos esperança, Deus, de dias melhores, em meio a tanta dificuldade que a gente vive, e nos ajude a repousar em Ti. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor nos deu, e também te agradecemos, Pai, por esse momento que estivemos juntos aqui, pensando nas tuas coisas, Deus. Abençoa o Júnior. Obrigado, Pai, pelo momento que ele teve de preparar esse momento de reflexão para a gente. O Senhor abençoe a sua casa, a sua família, Gabriela, Deus, a sua filhinha, e também os demais alunos, que possamos ver a tua mão em tudo e sejamos gratos ao Senhor em absolutamente tudo. Abençoa-nos, Deus. É o que oramos. Amém. Obrigado, Davi, pela oração. Obrigado a todos. Espero que todos tenham gostado da aula e que possamos ter uma semana abençoada por Deus. Tá? Depois eu vou compartilhar o vídeo, né? Depois a igreja coloca lá no canal. E aí, semana que vem, teremos mais uma aula aí
Eu agradeço a participação de todos, tá? Fiquem com Deus e uma boa semana.